de Deus o consolo, o conforto. Em nome de Jesus, meus sentimentos, irmã. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Quero chamar a pastora, por gentileza. Você pode celebrar o Senhor com palmas. Deus vai falar conosco na manhã de hoje, amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar nesse momento. Pai, aqui está a tua serva, usa ela segundo a tua vontade e o teu querer. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, que ela possa ser instrumento de bênção a cada vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Eu quero pedir para você, antes de você abrir a sua Bíblia e antes de você se assentar, eu queria começar a manhã de hoje fazendo uma pergunta para vocês. E vocês sejam bem sinceros na resposta. Existem algumas palavras que nós ouvimos e são palavras que nos traz alegria, prazer, satisfação. E aí eu queria fazer isso com vocês nessa manhã. E aí você já vai entender o que Deus tem para você. Então, algumas palavras, quando nós ouvimos, e elas trazem para nós um prazer. Então, uma delas é honra. Alguém fica triste quando escuta a palavra honra? Alguém aqui fica triste? Recompensa. Você escuta a palavra recompensa e aquilo te dá uma tristeza. Alguém aqui fica triste? Outra palavra. Gratidão. Uma coisa que nos alegra, sim ou não? Presente. Eita, agora então, ainda mais Dia dos Pais, né? Presente. Alguém fica triste quando escuta essa palavra presente? Ninguém fica triste, né? Ninguém é bobo aqui, né? E essa frase aqui, ó. Eu vou te servir hoje. Para quem é casado, você escuta da sua esposa. Amor, hoje eu vou te servir. Ou a esposa ouve do marido. Amor, eu vou servir você hoje. Alguém aqui fica triste ou fica feliz? Fica feliz, né? Hoje é Dia dos Pais, os pais escutarem dos filhos. Pai, pode deixar que hoje eu vou te servir. Olha que maravilha escutar isso. Mas e quando você ouve a frase assim, Beth, hoje você precisa servir. Camila, hoje é você que serve. Ou quando você fala para você mesmo, hoje eu tenho que servir. O que vocês sentem? É a mesma alegria? Vamos ser sinceros, é a mesma alegria, gente? Eu tenho que servir hoje. É o mesmo prazer? Sim ou não? Quem falou sim? Amém. Então, vocês podem se assentar. E assentados, eu quero que você abra a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos. Para quem não sabe, nós estamos vindo com uma série onde nós estamos compartilhando com os irmãos acerca de pilares do nosso ministério. E que pilares são esses? Nós ministramos há 2 domingos, esse é o terceiro. Então, no primeiro, nós aprendemos sobre o que é devoção. No segundo, que foi o domingo passado, nós aprendemos sobre adoração. E hoje é o terceiro pilar do nosso ministério, que é serviço. Serviço. Amém? Então, você vai abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. A palavra, ela nos fala sobre 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que, dentro dos 4 evangelhos, apesar de ser, principalmente os 3 primeiros, ele fala muito sobre a vida de Jesus. Eles são muito semelhantes.
E nós vemos, principalmente Mateus, Marcos, João, fala muito sobre isso. Mas em cada evangelho, a gente vê que Jesus ele é apresentado de forma muito específica. Então, um exemplo, em Mateus, Jesus ele é mostrado, dentro das histórias, como o Messias. Em Lucas, ele se revela como Salvador. Em João, quando você lê o Evangelho de João, você vai ver um Cristo sendo apresentado nas Escrituras como o Filho de Deus. João fala muito sobre Jesus como o Filho de Deus, apresentando para nós a paternidade de Deus. E Marcos, que é o que nós vamos ler agora, Jesus, ele se apresenta como servo. Diga comigo, servo. Então, todo o Evangelho de Marcos, você vai ver um Cristo, um Jesus extremamente entregue ao serviço. Entregue totalmente em servir o outro. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus totalmente entregue, sem pensar em nada em troca, mas um Cristo totalmente servo, se entregando totalmente para servir o outro. E nós vamos ler aqui o Marcos capítulo 10, e a partir do versículo 42, e você já vai entender que Deus quer falar conosco nessa manhã. O versículo 42 do capítulo 10, ele está dizendo assim: vou ler naquela versão que é melhor. Então, Jesus os reuniu e disse. Isso aqui é Jesus com os discípulos. Então, Jesus os reuniu. Reuniu quem? Os discípulos. E disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo. E que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Nós vamos ler até o 45. Entre vocês, porém, então, Jesus está trazendo, para você entender o contexto, Jesus estava trazendo para os discípulos uma realidade da época do Império Romano, de jugo, de escravidão, de autoridade sendo exercida de uma forma exagerada, de uma forma que estava escravizando o povo. E aí Jesus ele fala para os discípulos: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, ele está falando dele. Então Jesus está dizendo, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Por que Jesus entrou nesse contexto? E você vai entender o porquê. Porque se você voltar alguns versículos anteriores, os discípulos entraram numa questão muito desnecessária, onde eles começam a perguntar assim para o mestre, dizendo assim: Senhor, lá na glória, a gente só quer saber de um negócio. Fala aqui para a gente, lá na glória, quem é que vai sentar do seu ladinho? Fala para a gente. Quem vai sentar? Quem vai ser honrado? Lembra que eu falei no começo? São palavras que a gente gosta de ouvir? Honra. E aí os discípulos disseram assim: quem vai sentar do seu lado direito? Porque com certeza o senhor tem um lado direito e um lado esquerdo. Então a gente quer saber quem vai sentar do lado direito e o outro do lado esquerdo. A Bíblia não diz, mas eu acredito que Jesus deve ter ficado tão assim. Acho que Jesus deve ter pensado: eu não acredito que eu estou escutando uma coisa dessa dos meus discípulos. E eles estavam querendo saber: mestre, quem é que vai sentar do teu lado? E aí é quando Jesus ele começa a dizer a maneira como as pessoas enxergam a autoridade, a maneira como as pessoas enxergam liderança.
Nós temos esse costume, irmãos, e é do ser humano, de achar que tudo envolve recompensa. Nós temos essa mentalidade de fazer tudo, sempre esperando algo em troca. Sim ou não? Eu estava até no caminho, vindo, conversando com o pastor, falando sobre isso, que até nas coisas mais simples, e ele até comentou, ele falou assim, mas quando nós fazemos por amor, não tem assim, a gente faz por amor. Aí eu falei para ele, tá, tudo bem. Mas quando você faz por amor, você não está querendo nada em troca? Aí ele, a gente está querendo. A gente está. Então, assim, falando sobre marido e mulher, ainda que o seu cônjuge faça algo para você por amor, lá no fundo, tem uma intenção. Porque o ser humano ele é motivado por recompensas, por interesse, por fazer algo esperando um retorno. Mas aqui, Jesus ele está apontando para a autoridade da época, dizendo que eles eram autoridades que obrigavam as pessoas a estar debaixo do jugo deles. E aí Jesus diz assim, mas com vocês não será assim. Vocês não vão se aproveitar da autoridade que eu estou liberando sobre vocês para serem servidos. Vocês não vão se aproveitar da autoridade que eu coloquei sobre vocês para vocês se aproveitarem das pessoas. Vocês não vão se aproveitar daquilo que eu derramei sobre vocês para só vocês tirarem vantagem das coisas. Pelo contrário, aí Jesus disse, com vocês será diferente. Então, se a gente puder colocar um tema nessa manhã, com vocês não será assim. Guarda isso. Toda vez que você olhar para essa palavra, servir alguém, você precisa lembrar de Jesus ecoando essas palavras no teu espírito. Com você, entre nós. E Jesus dizendo, entre vocês, não será assim. Amém? Existe um termo que os americanos eles usam muito. Quem aqui já percebeu que o culto de domingo na América, eles intitulam como Sunday Service? Quem sabia disso? Amanda? Então, lá na América, não é culto da família, culto de domingo apenas. Mas eles usam esse termo, Sunday Service, que é literalmente serviço dominical. Então, Sunday, domingo. Service é literalmente serviço. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, meu Deus, isso é muito profundo. Porque eles entendem que, literalmente, adoração é serviço. Então, eles não colocam worship, o nome do culto, que é adoração para eles. Mas o domingo deles é serviço dominical. Então, eles já acordam no domingo pela manhã, lembrando, hoje eu estou indo para servir a Deus. Não só com hábitos, com atitudes, mas eles entendem que a adoração é servir a Deus, é um serviço para Deus. E quando, irmãos, nós entendemos a profundidade desse termo, serviço, muita coisa muda na nossa vida, nas nossas relações. Quando nós entendemos o peso e a importância da palavra serviço, você olha para as pessoas ao seu redor diferente. Você já não olha apenas para as suas próprias vantagens, e se aquilo vai ser bom para você ou não. Mas você passa a ter uma mentalidade de Cristo, porque Jesus disse para os discípulos, é mais ou menos como se Jesus estivesse querendo dizer para eles assim, gente, não se preocupa com isso, não. Não se preocupa com recompensa, com honra, porque com vocês não vai ser assim. E aí ele continua e ele diz, porque aquele que quiser ser grande, será aquele que serve a todos. E sabe qual que é o nosso problema como ser humano, orgulhosos que nós somos?
nós olhamos para o servir o outro como humilhação. Nós olhamos o servir a esposa como algo que nos tira a hombridade. Muitas vezes, você olha para o servir o seu marido como um sentimento de, eu estou sendo submissa demais e isso é humilhante para mim. Mas quando nós entendemos, irmãos, a complexidade da palavra servir, tudo passa a ter um sentido diferente. Porque o serviço, ele é literalmente ligado à grandeza. Diga comigo, servir é associado à grandeza. Se você hoje entrou por essas portas e você está disposto a viver essa palavra, você está dizendo assim para Deus, Deus, eu estou me dispondo a me tornar grande, mas não a grandeza para o mundo ver e reconhecer algo em mim, mas para que as pessoas enxerguem em mim uma pessoa que serve com grandeza, que serve com excelência. Jesus, ele disse assim para os discípulos, vocês estão querendo honra, mas eu vou desmoronar hoje o castelo de vocês. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí, irmãos, nós às vezes estamos aqui querendo ser servido o tempo todo. Porque é muito legal a gente ser servido. É muito legal a gente só querer do outro. É muito legal. Quem não gosta? Só que Jesus está dando uma ordem de comando para os discípulos, é imperativo. Jesus está dizendo, com vocês, o negócio é mais estreito, para não dizer outra coisa. Com vocês é diferente. Com vocês não será assim. É servir. E nós precisamos sair daqui hoje recebendo e ouvindo essa palavra servir com o mesmo prazer. Você está aqui, amém? Você precisa ouvir essa palavra servir com o mesmo prazer que você escuta a palavra recompensa, honra, presente, gratidão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês entenderem o peso da palavra servir, tudo isso vem. Tudo isso que a gente gosta de receber, de ouvir, vem automaticamente. Vem automaticamente. E muitas vezes o servir não é você fazer o que você quer fazer, mas é você entender que Jesus ele deixou uma ordem, vocês vão servir uns aos outros. Uns aos outros. Então isso, irmãos, precisa afetar todas as áreas da nossa vida. O servir precisa estar impregnado dentro de nós, na igreja, em casa, no trabalho, aonde você estiver. A ordem de Jesus é: sirvam uns aos outros. E isso revela o quão grande você é. Quanto mais você se fechar e ficar relutando em servir o seu próximo, menor você é diante de Deus. Mais insignificante você vai se tornando diante de Deus. Porque o servir, muitas vezes, irmãos, traz em nós um desconforto. O servir é renúncia. O servir é renúncia. Mas a gente tem que enxergar prazer nessas coisas, amém? Hoje nós vamos participar da ceia aqui. E a ceia, antigamente, era um rito que era executado pelos apóstolos. Então, eles tinham que pregar para as pessoas, falar do evangelho de Jesus, eles tinham que orar pelos enfermos, eles tinham que expulsar os demônios e ainda preparar a ceia. Então, eles tinham que preparar o pão sem fermento e o vinho, preparar a mesa. Irmãos, hoje é o dia de comungarmos, vamos participar da ceia do Senhor. E a Bíblia diz que
o Senhor, ele vem com uma palavra de ordem, o Espírito de Deus, ele então começa a direcionar os apóstolos e diz assim, olha, tem alguma coisa meio fora, vocês agora precisam dividir as tarefas, vocês precisam dividir o serviço. E é nesse momento que é estabelecido o serviço chamado diácono. Então, o termo diácono é o que serve. Então, qual que era o papel do diaconato? Era aliviar a carga dos apóstolos. Porque o ministério dos apóstolos era algo mais de ordem espiritual, de orar, de ministrar a palavra. E agora os diáconos, eles receberam essa missão de cuidar da ceia. Então, os diáconos, eles serviam as pessoas bem de perto. Os diáconos eram aqueles que cuidavam das pessoas, que cuidavam dos órfãos, das viúvas. Eles não só preparavam a ceia, um exemplo, nós aqui temos o costume de preparar a ceia, montamos a mesa. Hoje isso é mamão com açúcar, mas antigamente não. O trabalho dos diáconos era cuidar das pessoas, das necessidades. Das necessidades. Então, irmãos, esse papel do diaconato, ele precisa estar em nós como filhos de Deus. Ah, mas eu não tenho uma unção de diácono na igreja. Tudo bem, mas se eu entendo que o diaconato é o serviço, então eu entendo que sobre mim existe essa unção, esse chamado de servir o outro. Eu não preciso esperar ter uma unção de azeite na minha cabeça, me ungindo. Mas é eu me levantar como um diácono do Senhor, como aquele que serve para um propósito muito maior, que vai além das minhas vontades, que vai além do meu ânimo, que vai além daquilo que eu penso que vai trazer um resultado ou não, que vai além dos meus interesses pessoais, mas é eu entender que eu estou servindo um reino vindouro, um reino que está lá no alto e que nós clamamos todos os dias, Senhor, que venha o teu reino sobre a terra. É sobre esse reino que nós estamos servindo. Então, quando você serve a sua casa, você está servindo para o reino de Deus. Quando você serve com excelência no seu trabalho, você não só está exercendo o seu trabalho para receber um salário no final do mês, mas você está fazendo com excelência porque você é um servo de Deus. Estávamos com as mulheres há um tempo atrás e foi uma palavra que pegou muita gente. E Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós temos o costume de achar que para manifestar a glória de Deus, tem que ser eu levantando a mão e o demônio cair, ou alguém sendo curado, crescendo perna, o paralítico levantar e sair correndo. Não, irmãos. Fazer tudo para a glória de Deus é até em coisas ordinárias do dia a dia. É você ser cada vez mais um ser humano melhor e crescer e evoluir. Você está crescendo para a glória de Deus. Você está melhorando, não é para você. Então, quer vocês comam ou bebam, então perceba que Paulo está usando coisas do dia a dia. Quem é que para reparar tudo que você está comendo, tudo que você está bebendo? Às vezes a gente liga o automático e só faz, irmãos. Mas Paulo está dizendo, vocês precisam ser extremamente sensíveis, porque tudo que vocês estão fazendo para a glória de Deus. Tudo. E aí, com carinho, pergunta para o seu irmão, você está glorificando a Deus? Aí você pergunta de novo para ele, com a sua vida? Então, quando eu estou servindo ao meu irmão, à minha família, onde eu estou inserida, onde eu estou servindo pessoas, eu estou servindo a Cristo. Em Mateus, capítulo 25, do versículo 35 ao 40, olha o que Jesus está dizendo. Irmãos, nós não podemos servir nada e nem ninguém com segundas intenções. Você precisa hoje sair daqui nessa manhã. Nós precisamos, eu me incluo. Nós precisamos sair daqui hoje entendendo, irmão Sérgio, a profundidade do que é servir.
porque isso faz parte do reino de Deus. Vocês viram o que nós lemos aqui quase agora? É Jesus falando. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se Jesus, Walter, veio para servir, quem sou eu para ficar colocando Deus na parede? Quem sou eu para ficar cobrando as coisas de Deus? Quem sou eu para ficar questionando? Irmãos, nós estamos para servir. Deus não deve nada para ninguém. Deus é justo. Deus, ele é fiel. Nós nunca temos o direito de colocar Deus na parede e questionar qualquer coisa que seja. Porque a Bíblia diz, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. E aí a gente ainda vai questionar com Deus, irmãos, é passar vergonha a gente falar para Deus qualquer coisa questionando. Camila, é passar vergonha. Mas Deus, por que isso, por que aquilo? E Deus assim, né? Ué, você está reclamando do quê? Você está reclamando dos seus próprios pecados. Ou de coisas que você está fazendo, ou coisas que você não está fazendo. Mas alguma coisa está errado e o erro não está em Deus. Então, em Mateus, é Jesus de novo aqui falando para quem? Quem adivinha? É Jesus falando para os discípulos. Oh, meu Deus, a conversa com Jesus com os discípulos era... Então, ó, Jesus está dizendo assim, ó. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Prestem atenção. Jesus falando para os discípulos. Tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber. Era estrangeiro e vocês me convidaram para sua casa. Eu estava nu e me vestiram. Eu estava doente, vocês cuidaram de mim. Eu estava até na prisão, vocês me visitaram. Sabedoria de Jesus, né? Então, os justos responderam, Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou, como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Então, os discípulos estavam perguntando, quando foi que a gente fez isso? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos, Senhor? Quando? Os discípulos sem entender nada, né? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Meu Deus do céu. Então, quando você faz para alguém, Jesus está dizendo, você está fazendo para mim. Sabe qual é o segredo para essa manhã? A gente tem que parar de uma vez por todas, de fazer as coisas por vanglória, esperando aplauso. A gente tem que parar de uma vez por todas, querer fazer as coisas, esperando alguém reconhecer o que eu estou fazendo, e quando ninguém reconhece, eu fico bicudo. Quando ninguém me ovaciona, quando ninguém dá um tapinha nas minhas costas, eu fico triste. Ninguém me vê. Ninguém está vendo o meu esforço. Para e começa de novo. Porque Jesus está dizendo, quando vocês entenderem que vocês estão fazendo para as pessoas, irmãos, é horizontal. Jesus está dizendo, aí sim, vocês vão entender que vocês estão fazendo para mim. Então, quando nós pararmos de fazer as coisas com uma falsa humildade, mas no fundo, nós estamos cheios de orgulho, querendo parecer que somos bons, querer parecer que nós somos caridosos, querer parecer que a gente é sábio, eu sou tão bonzinho. Entende que já existe um interesse, irmãos? Por mais que você fale assim, não, mas eu estou fazendo porque... Existe um interesse por trás. Nós temos que, nessa manhã, parar de fazer as coisas para alguém por bajulação. Para tudo, irmãos. Tem alguma coisa errada. Para de fazer as coisas só quando tem alguém olhando. Aí, quando tem alguém olhando, ou alguém que está vendo você, te interessa você ser uma boa pessoa, aí você capricha, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa simpática. Você conhece aquelas pessoas que só é legal lá fora, mas dentro de casa? Conhece alguém que é assim?
A pessoa só é boa para os outros, lá fora. Mas em casa... E aí é aquela história da esposa do pastor que chega com a mudança. Tem uma história que diz que a esposa chega com a mudança, os obreiros olham e falam, o que a senhora veio fazer aqui? A esposa do pastor fala, eu vim morar aqui na igreja, mas por quê? Aí ela fala, porque eu quero um marido daqui. Eu quero um marido daqui da igreja, eu não quero o que eu tenho em casa. Então eu quero o que ele é na igreja, então eu vou vir morar na igreja. Então, irmãos, quando nós entendemos que o nosso papel como cristão é servir uns aos outros. Se você não entender que você está aqui hoje porque você foi escolhido por Deus para servir, a sua vida ela perde totalmente o sentido. Porque nós não estamos aqui para ser servidos. Aí eu te pergunto, você já imaginou sair daqui hoje, dessa noite, e o marido e a esposa entender essa mensagem? Já imaginou? O que não pode acontecer dentro das famílias? Já imaginou um pai e uma mãe entender isso com seus filhos ou vice-versa? Como as coisas não vão mudar? Já imaginou você entender isso, que lá no seu trabalho, você não está lá servindo só pelo salário do final do mês, mas você está lá porque tudo que você está fazendo para a glória de Deus. E você está servindo com excelência aonde você estiver. Você faz com excelência. O alvo do serviço cristão é ser um cooperador do Senhor. E, irmãos, eu vou falar para vocês com toda certeza, não há serviço tão exaltado quanto ser um cooperador do reino. Servir ao reino de Deus, com a sua vida. E você não precisa esperar ser obreiro. Sirva. Faça o seu melhor. Jesus disse para nós sermos os seus ministros. E ele dá uma ordem. Com vocês é diferente. Diga assim comigo. Eu não sou o que eu falo. Mais forte. Eu não sou o que eu falo. Eu não sou o que eu sinto. Eu não sou o que eu prometo. Eu sou o que eu faço. Não adianta falar. Não adianta sentir. Não adianta prometer, irmãos. O que Deus quer de nós é atitude. É entender que o Senhor te escolheu para você servir. E sabe qual que é o apelo do Espírito nessa manhã? Olha o tamanho do chamado que vocês carregam. Olha o tanto de dons que vocês carregam nessa manhã. O Espírito de Deus está falando para nós. Olha o tanto de dom que o Senhor te deu e está aí dentro de você. E o Senhor está te chamando e dizendo, sirva com aquilo que eu te dei. Sirva com o seu chamado, com a sua vocação. Sirva a tua igreja, sirva a tua casa, sirva no teu trabalho, sirva as pessoas. Sirva. Não é para você a sua vida, mas é para o outro. Quando nós estamos aqui ministrando a palavra, quando nós estamos em reuniões com os grupos, quando nós aconselhamos alguém, irmãos, não é sobre nós, mas sobre aquilo que nós carregamos, nós estamos servindo o outro. E precisa ter prazer nisso, precisa ter alegria nisso, em servir. Nós estamos no ano da frutificação e a gente sempre escuta dizendo isso, que toda árvore, ela não dá fruto para si. Toda árvore, ela não dá fruto para... Ela não dá fruto. Você já viu alguma árvore comendo o próprio fruto? Você já viu essa cena bizarra? Alguém já viu, irmãos? Você já viu alguma árvore com uma boquinha e comendo, o fruto cai, ela come? Não existe isso. Então, a árvore, quando ela está produzindo não é para ela, mas é para alimentar outras pessoas. Isso é uma vida frutífera.
Então, nós temos que entender isso. Nós carregamos, irmãos, em nome de Jesus, entenda isso aqui nessa manhã, no amor de Cristo, eu estou te falando. Você carrega algo que só você tem. Não é igual do seu irmão do lado. E Deus está te chamando para servir. Sirva com a sua vida, sirva com os seus talentos, sirva com o seu dom. Sirva com aquilo que você sabe fazer, que só você sabe. Mas sirva. Ah, mas se eu não fizer, alguém faz. Não vai fazer, irmãos. Igual você não vai fazer. Escuta o que eu estou te dizendo. Para de ficar, como a Bíblia diz, para de ficar lutando contra a vontade de Deus. Porque conosco é diferente. Lá no mundo, as pessoas, elas querem ser servidas. Lá no mundo, as pessoas estão fazendo tudo por recompensa. Vocês sabem como é o mundão lá fora. Lá no mundo, as pessoas, elas fazem tudo com segundas intenções. Lá no mundo, ninguém faz o bem por fazer o bem. Elas fazem com... Sempre tem um segundo olhar. Lá fora, as pessoas, elas querem reconhecimento, querem honra, querem lugar de destaque, querem dinheiro, querem fama. Elas querem tudo que o mundão tem para dar. Mas no reino de Deus é diferente. Quer ser grande? Então sirva a todos. Quer ser o primeirão? Quer ser o bonzão, a boazona? Então você vai ter que servir todo mundo. E isso é grandeza. Isso é grandeza. É você escutar o seu colega de trabalho, de profissão, e ele te der uma ordem, e você não ficar magoadinho com o seu ego ferido, e pensar, quem é ele para falar assim comigo? Quem é ela para me dar essa ordem? Ué? Mas se Jesus está dizendo, quem quer ser grande sirva a todos, acabou esse negócio, irmãos. Ô, irmão, pega aqui. Eu pego. Ô, irmão, você faz aquele favor lá, você fez... Dá uma melhorada ali. Dou. Opa, agora. Porque você não está fazendo para a pessoa, mas você está fazendo para o... Acabou, irmãos. Aí você quebra. Está na hora da gente quebrar esse ego nosso aí que está muito inflado. Alguém chama você, irmão, senta aqui. Ó, é assim, assim, assim. Acho que para melhorar o trabalho tem que fazer isso, isso. Beleza. Obrigada. Obrigada pelo conselho. Mas a gente é tão orgulhoso, irmão do céu, eu me incluo nisso, porque a gente é... Olha, o ser humano é só Jesus mesmo para querer nós. Meu Deus do céu. Ô, trem ruim. A gente é muito ruim, irmãos. Falar igual Paulo, miserável homem que eu sou. Eu sou um miserável, porque o que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Ô, carne véia, como diz o pastor. Carne véia. Então, afinal, como servir de verdade? Como que então, pastor, eu vou aprender a servir, não com interesse, não fazer alguma coisa para a esposa, esperando alguma... Não fazer para o marido, esperando ele liberar o cartão. Não fazer para alguém, esperando uma pessoa falar, nossa, você é o máximo, para suprir minha carência. Porque tem gente que não sabe falar não para ninguém. Não é porque ela tem prazer de servir, é que ela tem necessidade de validação. Então, ela não sabe falar não para ninguém. Então, ela vai falar sim para tudo, porque ela quer estar bem com todo mundo. Uma hora você não vai aguentar, irmão. Isso é jugo. Isso também não é servir a Deus. Pelo contrário, servir a Deus é você colocar o Senhor como prioridade. Está fora, o negócio está fora. Ô, irmão, aqui é o limite. Aqui é o limite, porque eu já estou me perdendo aqui. Espera aí. Eu não estou servindo a você, mas eu estou servindo ao meu Deus. Servindo ao meu Deus. Então, como que eu aprendo a servir de verdade? Diga comigo, amando. Amando. Eu só vou conseguir aprender a servir de verdade quando eu entender que eu estou fazendo por amor. Amor de verdade. Amor de verdade. Amor sacrificial, como o de Jesus. Amor não como sentimento, porque aqui a gente erra muito. Porque se eu olhar para o amor como um sentimento, eu só vou servir a Beth, porque a Beth é legal. Né, Beth? Eu tenho afinidade com ela.
Camila, pessoal bacana. Mas se for aquela pessoa que eu não tenho muita... Eu vou ter que servir ele? Ah, não, Deus. Não, aí já é humilhação demais. Aí, ó o ego, né? Aí já é humilhação demais, Senhor. Mas Jesus deu uma ordem, é servir uns aos outros. Não é o servir quem, quando, como, é o servir uns aos outros. É servir uns aos outros. Meus irmãos, eu falo para vocês, no nome de Jesus, se você faz a obra, ou se você luta para ser um cristão irrepreensível, guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Porque você precisa sair daqui entendendo o que você está fazendo, primeiramente, para o Senhor. E se você não tiver amor no que você tem feito com a sua vida, as coisas não vão dar certo. Precisa ter amor. Então, não é olhar para o amor como um sentimento, mas como um comportamento. E quer ver como eu provo isso para vocês? O amor precisa ser comportamental. Sabe por quê? Porque isso vai nos ajudar a amar essa pessoa que é difícil de amar. Por exemplo, tem alguma pessoa ou pessoas que você tem dificuldade de... O que você tem que fazer? Quebra isso, começa a servir a pessoa. Meu Deus, pastora, que difícil. Eu sei que é. Mas eu garanto para você que quando você começar a servir alguém que você não tem tanta, você vai aprender a amar essa pessoa. Faz um teste. Você vai aprender a amar essa pessoa. Porque você está se esvaziando, você passa a servir ela e você passa a amá-la. Porque o amor é comportamento. Eu não posso amar só as pessoas legais. Amém? Então, quanto mais eu sirvo, mais eu aprendo a amar as pessoas. E isso traz para nós como recompensa a alegria. O pastor falou isso aqui esses dias. Quando você faz o bem para alguém, você fica mais feliz do que a pessoa que está sendo beneficiada, é ou não é? Porque você está fazendo um ato de caridade. Você fez alguma ação para alguém, a pessoa ficou mega feliz, mas o que você sente é incomparável. Então, a recompensa para nós é essa alegria, irmãos, de servir uns aos outros. Isso é grandeza, servir mesmo, servir. Irmão, conta comigo, eu estou aqui, eu sou teu servo. Tem gente que usa até essa frase, né? Às vezes você está assim com a pessoa, ô, irmão, sou teu servo, sou teu servo. Vamos adotar isso aqui a partir de hoje. Sou teu servo, irmão, sou teu servo, estou aqui, conta comigo. E quando a gente aprende a servir com humildade, irmãos, nos força a quebrar esses muros de egoísmo que nos faz pensar sempre em nós. Parece que só a gente tem problema, parece que ninguém está me enxergando, ninguém está me vendo. Então, quando eu entendo que eu estou aqui para servir mesmo, e que vai ter hora que ninguém vai me ver, vai ter hora que ninguém vai reconhecer o que eu estou fazendo, vai ter hora que a minha esposa não vai me valorizar, vai ter hora que o meu marido ele não vai me valorizar, mas eu continuo fazendo porque eu decidi servir. Eu escolho servir. Então, comece hoje servindo a sua família. Comece hoje servindo a sua família. Que na nossa casa seja um exercício daquilo que a gente vai ser aqui fora. Comece a servir na sua casa, faça com amor, com dedicação. Amém? Jesus, ele traz para nós um mundo de ponta cabeça. Porque hoje no mundo é uma pirâmide, onde lá no topo da pirâmide são os grandes. Só que com Jesus é invertido essa pirâmide. Quanto mais você sobe, quanto mais você cresce, mais amplia. Então, imagina na sua cabeça aí agora um triângulo invertido. Se você estiver lá embaixo, é estreito. Mas quanto mais você vai subindo, mais vai aumentando o seu nível de responsabilidade, de missão e de tarefa. E aí é igual com Jesus. Vai pesar um pouquinho, vai, mas aí Jesus está dizendo, você não quer ser grande? Então, quanto maior você quiser ser, mais você vai ter que servir, mais você vai ter que ser servo dos seus irmãos, mais você vai ter que sacrificar, mais você vai ter que renunciar. E a gente tem que encontrar prazer nisso.
em servir. Amém? Você pode ficar de pé? Mas com vocês vai ser diferente. Jesus fala para nós nesta manhã: o mundo lá fora faz tudo por recompensa. O mundo lá fora quer reconhecimento. O mundo lá fora quer fama. O mundo lá fora não dá ponto sem nó. Mas com Cristo, Jesus está dizendo: vocês não. Com vocês vai ser diferente. Com vocês não será assim. Se vocês quiserem ser grande, sirvam a todos. E grande, não diante dos homens, porque isso Deus se encarrega, mas grande diante dele. É Deus olhar para nós e encontrar homens e mulheres de grandeza, de nobreza, homens e mulheres humildes, mas que entenderam o seu chamado no reino, que é servir, cuidar, renunciar à minha vontade, abrir mão do meu querer. É uma entrega, Zé, sacrificial, aonde eu deixo toda a minha vaidade, o meu orgulho, os meus interesses, eu entrego ao Senhor e decido me esvaziar de mim mesmo, fazer como Jesus disse. Ele fala assim: eu não tive por usurpação ser igual a Deus, eu não me aproveitei em ser Deus. Jesus, ele disse: eu não me aproveitei disso, mas antes eu me esvaziei. Eu me tornei servo, escravo de todos. Eu abri mão da minha glória. Jesus está dizendo: eu abri mão de tudo para ensinar vocês que o maior é o que serve, que o maior é o que se doa, que o maior é o que se entrega, que o maior é a árvore que não gera frutos para si, mas para os outros, que não quer interesse, que não quer nada, mas ele apenas se entrega, porque ele entendeu o reino de Deus, e ele faz. Jesus abriu mão da sua glória, se esvaziou. Você tem noção do que foi necessário Cristo fazer para entrar dentro do ventre de uma mulher? Você tem noção, irmãos? Nós não temos noção do que Jesus teve que se submeter a entrar dentro do ventre de uma virgem, nascer, crescer, passar por necessidades, por humilhação, por vergonha, por traições, por abandono, por dores, por injustiça. Jesus passou por tudo para ensinar para mim e para você que o segredo é esse: é se esvaziar de si mesmo, abrir mão da sua glória e servir o reino. Me importa é agradar o meu Pai, me importa é cumprir com o que o meu Pai me deu para fazer. Pega a mão do seu irmão, diz assim para ele: você carrega uma missão, irmão. Aperta firme a mão dele, diz assim: você carrega uma missão. Conta comigo. Se eu puder facilitar a sua vida, conta comigo. Se eu puder te ajudar, conta comigo. É servir uns aos outros. Facilita a vida do seu irmão, pelo amor de Deus. Para de dificultar a vida do seu irmão. Aleluia. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Nós estamos aqui diante da tua palavra poderosa, Jesus, e nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem nos ministrado ao longo desses cultos. Nós temos aprendido sobre devoção, sobre adoração e hoje sobre serviço. Que o Senhor nessa manhã encontre em nós verdadeiros diáconos que servem a tua mesa, que se preocupam com as coisas do seu interesse. Que o Senhor encontre nessa manhã homens e mulheres que amem o que o Senhor ama, que cuide daquilo que o Senhor cuida, que gaste tempo em se preocupar com as coisas do teu reino,
E isso envolve pessoas. Que nessa manhã o Senhor encontre pais que entendam o privilégio que é servir a sua casa. Que o Senhor encontre nessa manhã homens que entendem o privilégio de servir a sua casa, sua esposa, os seus filhos que o Senhor deu. Porque um dia, Pai, nós daremos conta de tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos um dia. Que o Senhor encontre nessa manhã mulheres submissas à Tua vontade, Pai, que servem os seus lares, que cultivem o seu lar. Que o Senhor encontre nessa manhã filhos que se submetam, Senhor, à autoridade dos seus pais, que sirvam com amor, com alegria, que cresçam em sabedoria e em graça. Que nessa manhã o Senhor nos encontre aqui como servos obedientes e tementes ao Senhor, que servem a sua casa com zelo, com amor, com devoção, Jesus. Que o Senhor encontre nessa manhã homens e mulheres, adoradores, ministros de louvor, que sirvam ao Senhor com amor, que entendam que a adoração é serviço, é o serviço dominical. Deus, encontre em nós verdadeiros adoradores, homens e mulheres, que possam aprender a ser servos, sem esperar recompensa, sem esperar honra humana, porque assim como Cristo Jesus se humilhou, tomando forma de servo, Ele foi exaltado soberanamente, e naquele grande dia todo joelho se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor para todo sempre. O Rei nos serviu. Quem somos nós para nos servir? O Rei serviu. Que o Senhor nessa manhã nos dê uma bacia e um balde, irmãos. Que o Senhor nos dê hoje uma bacia e um balde para lavar os pés dos nossos irmãos, com humildade, servindo mesmo. Você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Cuide daquilo que Deus te deu, em nome de Jesus. Cuide daquilo que Deus te deu. Que hoje você seja desafiado a fazer algo para alguém. A partir de hoje, coloque na sua mente algum propósito, alguma meta. Faça algo para alguém que não seja do seu convívio. Sirva alguém. Ore por alguém, isso também é servir. Tenha alguma atitude prática no seu dia a dia, e você vai entender a riqueza que é servir uns aos outros, para a glória do nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos servir a Ele agora com a nossa adoração. Vamos servir a Jesus com a nossa adoração nessa manhã. Aplauda Ele mais forte. Comece a dizer para Ele o quanto Ele é bom na sua vida, o quanto Ele é misericordioso. Diga para Ele: Jesus, eu sou teu servo.